Luciana sempre soube que sua vida seria de sacrifícios. Cresceu em uma família simples e desde cedo entendeu que precisaria trabalhar duro para sobreviver. Tornou-se faxineira aos 18 anos e agora, iOS 35, seu mundo girava em torno da rotina pesada de limpar casas de pessoas ricas. Seu marido, Jonas, era motorista de ônibus e juntos mal conseguiam pagar as contas. O casal vivia de forma humilde, sempre se apoiando, mas com sonhos muito limitados. Até o dia em que tudo mudou. Foi uma manhã comum, exceto por um detalhe. Ao voltar do trabalho, Luciana parou em uma banca de jornal para comprar um bilhete de loteria. Era algo que ela raramente fazia, pois acreditava que essas coisas nunca aconteciam com gente como ela. O vendedor até sorriu ao entregar o bilhete e disse: "Vai que hoje é seu dia de sorte." Luciana riu, sem imaginar o quão proféticas essas palavras seriam. A semana seguiu normalmente. Luciana continuava sua rotina exaustiva, limpando casas luxuosas enquanto sonhava, às vezes, com uma vida diferente. Jonas, por sua vez, era um homem simples, que nunca demonstrou ambição além do básico. Luciana não mencionou o bilhete para ele. Afinal, era algo tão insignificante que mal passava pela sua cabeça. No sábado, enquanto assistia ao Jornal da Noite, Luciana quase não prestava atenção quando os números da loteria foram anunciados. Porém, algo a fez olhar para o bilhete esquecido na sua bolsa. Ela pegou o papel e, com as mãos tremendo, começou a comparar os números. Um por um, eles coincidiam. Luciana congelou. Ela havia ganhado. E não era uma quantia qualquer, era uma fortuna. Ao perceber o que havia acontecido, Luciana sentiu um misto de euforia e pânico. A ideia de compartilhar a notícia com Jonas a encheu de dúvidas. Ele era um bom homem, mas Luciana sempre sentiu que, de alguma forma, ele se acomodava com a vida simples que tinham. Ela, por outro lado, queria mais. Com o coração acelerado, tomou uma decisão arriscada. Não contaria nada, pelo menos por enquanto. Nos meses seguintes, Luciana manteve sua rotina normal, mas, secretamente, começou a fazer investimentos inteligentes. Comprou um apartamento luxuoso em uma área nobre da cidade e mobiliou-o sem que Jonas soubesse. Para ele, tudo continuava como sempre. Luciana passou a criar desculpas para sair de casa, dizendo que precisava trabalhar em turnos extras, mas, na verdade, estava curtindo sua nova vida. Com o tempo, Jonas começou a perceber pequenas mudanças em Luciana. Ela comprava roupas mais caras e passou a frequentar salões de beleza caros. Quando ele a questionou, ela rapidamente inventou uma história sobre clientes ricos que a presentearam como forma de agradecimento pelo excelente trabalho. Ele acreditou, sem desconfiar de nada. Luciana foi se tornando cada vez mais ousada. Investiu em viagens para o exterior, sempre arranjando desculpas para justificar sua ausência. Na cabeça de Jonas, Luciana ainda era a faxineira dedicada de sempre, mas para ela, um novo mundo havia se aberto. Ela conheceu pessoas influentes e começou a frequentar eventos da alta sociedade, tudo sem que seu marido soubesse. Com o tempo, Jonas começou a se sentir desconfortável com as mudanças em Luciana. As viagens frequentes, as roupas caras e o comportamento distante o fizeram questionar o que estava acontecendo. Ele tentou confrontá-la, mas Luciana sempre tinha uma explicação pronta. Jonas, porém, começou a observar mais atentamente. Certo dia, enquanto Luciana estava em uma de suas viagens de trabalho, Jonas decidiu verificar seu e-mail. Não esperava encontrar nada fora do normal, mas, ao vasculhar, deparou-se com uma mensagem suspeita. Era uma confirmação de compra de um imóvel em uma área nobre da cidade em nome de Luciana. O valor era exorbitante. Jonas não podia acreditar no que estava vendo. Jonas ficou em choque. Como sua esposa, uma simples faxineira, tinha conseguido comprar um apartamento de luxo?
A ficha começou a cair. Luciana estava escondendo algo muito grande dele, e ele estava determinado a descobrir o que era. Decidiu investigar mais, mas sem levantar suspeitas. Dias depois, Jonas confrontou Luciana sobre o e-mail. Ela tentou inventar uma história, mas era óbvio que ele já sabia que algo estava errado. Pressionada, Luciana finalmente revelou o grande segredo. Ela havia ganhado na loteria. Jonas ficou atordoado. A mulher que ele amava e confiava havia escondido algo tão monumental dele por meses. Para Jonas, a situação era mais do que Luciana ter escondido o dinheiro. Sentia-se traído de uma forma que nunca imaginou. Eles sempre lutaram juntos para sobreviver, e agora ela tinha decidido deixá-lo de fora do maior acontecimento de suas vidas. Ele não conseguia compreender por que ela tomara essa decisão. Luciana tentou se justificar. Disse que sentia medo de que o dinheiro mudasse Jonas, que ele se tornasse preguiçoso ou gastasse tudo de forma irresponsável. Ela queria ter o controle da situação, mas, para Jonas, isso soava como uma desculpa. O dano estava feito e ele não sabia se conseguiria perdoá-la. A discussão foi intensa e Jonas decidiu sair de casa. Disse que precisava de tempo para pensar. Luciana, por sua vez, ficou arrasada, mas ainda acreditava que tinha feito a escolha certa ao esconder o dinheiro. Não queria que a fortuna os mudasse, mas não imaginava que poderia perdê-lo por causa disso. Com Jonas fora de casa, Luciana teve tempo para refletir sobre suas ações. O apartamento luxuoso, as viagens e as roupas caras não significavam nada sem a pessoa que ela amava ao seu lado. Aos poucos, começou a perceber que havia sido egoísta. Ela pensou que estava protegendo seu casamento, mas, na verdade, estava destruindo-o. Decidida a consertar as coisas, Luciana procurou Jonas. Com lágrimas nos olhos, pediu perdão. Disse que estava disposta a dividir tudo com ele, tanto o dinheiro quanto os sonhos. Queria que eles voltassem a ser a equipe que sempre foram. Jonas ouviu, mas ainda estava magoado. Depois de semanas de reflexão, Jonas decidiu voltar para casa. Mas as coisas não seriam fáceis. Ele deixou claro para Luciana que a confiança entre eles estava abalada e que levaria tempo para reconstruí-la. Luciana aceitou, sabendo que havia muito trabalho pela frente. Com o tempo, Luciana e Jonas começaram a reconstruir seu relacionamento. Decidiram usar o dinheiro da loteria de forma responsável, ajudando a família e amigos e fazendo investimentos inteligentes. Aos poucos, a confiança foi sendo restaurada e o casal encontrou uma nova forma de viver. Luciana aprendeu uma lição valiosa. O dinheiro pode trazer conforto, mas não compra o amor e a confiança de quem mais importa. Ela e Jonas, agora mais fortes do que nunca, continuaram sua vida, sabendo que a honestidade e o companheirismo eram a verdadeira riqueza de um casamento. A confiança, como Luciana aprendeu da maneira mais difícil, é a base de qualquer relacionamento. Ela e Jonas, após muitas conversas e acordos, decidiram começar do zero, construindo uma nova fase de suas vidas. Agora, com os recursos da loteria, puderam investir em projetos que antes só podiam sonhar. Um dos grandes sonhos de Jonas sempre foi abrir seu próprio negócio, e com o dinheiro da loteria, finalmente isso se tornou possível. Ele abriu uma pequena empresa de transporte, algo que sempre quis, e com o apoio de Luciana, o negócio começou a prosperar. Era o início de uma nova jornada para o casal. Com o tempo, Luciana e Jonas estabeleceram uma nova dinâmica em seu casamento. Aprenderam a tomar decisões juntos e a comunicar seus desejos e medos. A traição financeira foi superada e agora eles estavam mais unidos do que nunca, sabendo que, se superaram isso, podiam superar qualquer coisa. O que Luciana não esperava, porém, era que Jonas, silenciosamente, estava planejando algo. Após a descoberta da traição, ele também havia guardado um segredo. Jonas tinha investido parte do dinheiro da loteria em um projeto secreto,
algo que mudaria a vida de ambos mais uma vez. Meses depois, Jonas revelou seu segredo a Luciana. Ele havia comprado uma casa de campo para os dois, um lugar onde poderiam se refugiar e construir novas memórias. Luciana ficou surpresa e emocionada. Agora, sem segredos entre eles, estavam prontos para viver a verdadeira riqueza. A paz e o amor que compartilharam, longe de qualquer mal-entendido. Conforme o tempo passava, Maria percebeu que a fortuna não trazia apenas benefícios. Ela tinha mais dinheiro do que jamais sonhara, mas as brigas constantes com seu marido começaram a pesar. A falta de comunicação sobre a vitória na loteria criou uma barreira emocional entre eles, algo que ela nunca imaginara. Cada vez mais, ela se questionava se ter escondido o segredo havia sido a escolha certa. João, sem saber do que acontecia, sentia que Maria estava distante. Ele passava mais tempo fora de casa, trabalhando e tentando ignorar a crescente tensão. Certa noite, após mais uma discussão sobre finanças, ele se deu conta de que algo muito maior estava por trás das atitudes de Maria. Ela parecia carregar um peso enorme, mas ele não sabia o que era. Maria, por outro lado, estava cada vez mais consumida pela culpa. O segredo da loteria a corroía por dentro. Mesmo sabendo que João era um homem simples e humilde, ela temia que a revelação pudesse destruir o que restava do relacionamento deles. O dinheiro, que deveria trazer alegria, havia se tornado uma fonte de angústia. Certa manhã, João decidiu tirar o dia de folga, algo raro em sua rotina. Ele planejava surpreender Maria com um almoço em um restaurante que eles sempre frequentavam no início do casamento. Quando chegou em casa mais cedo, porém, percebeu que Maria não estava lá. Uma intuição tomou conta dele e ele decidiu investigar. Enquanto João vasculhava a casa, encontrou um envelope em uma gaveta trancada. O envelope era simples, mas estava escondido com tanto cuidado que despertou sua curiosidade. Dentro havia um bilhete de loteria. A data no bilhete era antiga, mas os números correspondentes eram inconfundíveis. João sentiu um choque ao perceber o que isso significava. Sem acreditar no que acabara de descobrir, João se sentou na mesa da cozinha com o bilhete nas mãos. Como Maria poderia esconder algo tão importante? Ele lembrou de todas as vezes que se preocuparam com contas, de todas as economias que fizeram ao longo dos anos. O sentimento de traição o consumia. Quando Maria voltou para casa, não esperava encontrar João sentado à mesa, com o bilhete da loteria nas mãos. O silêncio entre os dois foi ensurdecedor. Maria sabia que o momento de enfrentar a verdade havia chegado. Mas como ela poderia explicar tudo aquilo? Como ela poderia justificar anos de mentiras? João olhou para Maria e o misto de raiva e decepção em seus olhos a deixou sem palavras. Ele não precisou dizer nada. O silêncio era pior do que qualquer palavra. Ela tentou se explicar, contar que teve medo de perder a simplicidade da vida que tinham juntos. Mas João, magoado, apenas se levantou e saiu de casa. Nos dias seguintes, João desapareceu. Maria tentou ligar, mandar mensagens, mas ele não respondia. Desesperada, ela começou a reviver todos os momentos que passaram juntos, tentando entender onde tudo havia desmoronado. Ela sabia que o dinheiro tinha sido a causa da separação, mas era tarde demais para voltar atrás. Enquanto João estava fora, ele se isolou em um pequeno chalé que eles costumavam visitar quando eram mais jovens. Lá, ele refletiu sobre o que o dinheiro realmente significava e o que ele havia feito ao relacionamento deles. Apesar de todo o ressentimento, ele sentiu falta de Maria. O amor que sentia por ela ainda estava lá, mas, profundamente ferido, Maria, por outro lado, começou a perceber que o dinheiro não era a solução para todos os problemas. O que ela mais queria agora era ter João de volta, mesmo que isso significasse perder toda a fortuna que havia ganho. Ela começou a pensar em uma maneira de corrigir seus erros,
de reconquistar a confiança de seu marido. Determinada, Maria foi até o chalé onde sabia que João estaria. Quando chegou, encontrou-o sentado na varanda, olhando para o horizonte. Ela se aproximou, hesitante, mas ele não olhou para ela. Mesmo assim, ela se sentou ao seu lado e, em um tom de voz baixo, começou a falar. Maria contou a João sobre seus medos, sobre como ela sentiu que o dinheiro poderia acabar mudando a essência deles. Ela admitiu que havia agido por impulso e que não havia confiado o suficiente nele para compartilhar a vitória. Eu estava com medo de perder você e, ironicamente, acabei te perdendo de qualquer maneira, disse ela, com lágrimas nos olhos. João permaneceu em silêncio por um tempo, absorvendo as palavras de Maria. Ele não esperava ouvir tanta sinceridade dela, e isso o desarmou. Mesmo que ainda estivesse magoado, ele reconheceu a dor e a vulnerabilidade nas palavras dela. Mas seria isso o suficiente para reparar a confiança quebrada? Depois de um longo silêncio, João finalmente olhou para Maria. Não é sobre o dinheiro, Maria, ele disse. É sobre confiança. Nós passamos por tanta coisa juntos, e você não acreditou que eu poderia lidar com isso. Você tirou de mim a chance de estarmos juntos nesse momento de alegria. Maria concordou com a cabeça. Ela sabia que as palavras dele eram verdadeiras. Eu errei, João. Eu sei que errei, mas estou disposta a fazer o que for preciso para consertar isso. Nem que eu tenha que abrir mão de todo esse dinheiro, porque no final das contas, você é mais importante para mim do que qualquer fortuna. João a observou com atenção. Ele sabia que Maria estava arrependida, mas o que ela sugeriu o pegou de surpresa. Você realmente está disposta a abrir mão de tudo? Ele perguntou, genuinamente curioso. Maria apenas assentiu com a cabeça determinada. João ficou em silêncio por alguns segundos, observando Clara enquanto ela soluçava. Ele sentia o peso das palavras dela, mas ainda estava confuso. Proteger nossa família? Como esconder dinheiro da loteria pode ser uma forma de proteção, Clara? Ele sabia que havia mais por trás dessa história, algo que ela não estava contando. Clara respirou fundo e limpou as lágrimas do rosto, determinada a finalmente se abrir completamente. João, eu sempre tive medo de que você me deixasse por alguém mais jovem, alguém mais bonita, alguém que pudesse te oferecer uma vida que eu achava não poder te dar. Eu guardei esse dinheiro porque queria ter uma segurança. Achei que, se você soubesse, tudo mudaria entre nós, que você ficaria comigo só pelo dinheiro. João a olhou com um misto de tristeza e surpresa. Ele nunca imaginou que Clara se sentia assim. Você realmente achou que eu ficaria com você por causa de dinheiro? Ele balançou a cabeça. Eu te amo, Clara, por quem você é. Nunca foi sobre isso. Mas esconder algo assim, eu não sei como podemos continuar sem confiança. Suas palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Ela sabia que tinha cometido um erro terrível. Nos dias que se seguiram à revelação, o clima na casa ficou tenso. João mal falava com Clara e passava a maior parte do tempo fora. Clara, por sua vez, se afundava na culpa e arrependimento. Ela tentava falar com ele, mas suas tentativas eram recebidas com respostas curtas ou silêncio absoluto. O casamento estava desmoronando diante dos olhos dela e Clara sabia que não havia muito tempo para salvar o que restava. Um mês depois, João chegou em casa com uma expressão sombria. Ele chamou Clara para a sala e entregou-lhe um envelope. Eu estive pensando muito sobre tudo, disse ele, com a voz carregada de emoção. Clara abriu o envelope e encontrou documentos de divórcio. Seu coração despedaçou-se naquele momento. Eu não posso continuar vivendo em um relacionamento baseado em mentiras. Não importa quanto você tenha ganhado, Clara. O que perdemos é muito maior. Clara ficou em choque, segurando os papéis nas mãos trêmulas. Ela nunca imaginou que sua decisão de esconder o dinheiro pudesse destruir seu casamento. João, por favor, não faça isso. Eu te amo. Eu estava com medo de perder você. João a olhou com pesar.
E agora você me perdeu. Não por causa do dinheiro, mas porque o que tínhamos se baseava na confiança. E essa confiança se foi. Os dias se transformaram em semanas, e Clara mergulhou em uma espiral de arrependimento e dor. Cada canto da casa lembrava do amor que ela havia destruído. Ela passava horas olhando para os bilhetes da loteria, aqueles que trouxeram uma fortuna que agora parecia inútil. O dinheiro não podia consertar o estrago que havia causado. Ela daria tudo para voltar no tempo e fazer as coisas de forma diferente. João, por outro lado, tentava seguir em frente. Ele se mudou para um pequeno apartamento na cidade, mas o vazio que sentia era constante. Mesmo com a dor da traição, ele não conseguia negar os anos que havia passado com Clara, os bons momentos e o amor que ainda existia, mesmo que agora fosse manchado pela decepção. João se perguntava se havia sido muito duro ao pedir o divórcio. No fundo, ele ainda a amava. Certo dia, Clara recebeu uma visita inesperada. Era João. Ele entrou na casa que costumava ser deles e olhou em volta, como se estivesse revivendo memórias. Clara não conseguia acreditar que ele estava ali. "Eu vim buscar algumas coisas", disse ele sem emoção. Mas ao caminhar pelos cômodos, João parou em frente à foto de casamento deles. Ele a segurou nas mãos e por um momento o silêncio tomou conta do lugar. João se virou para Clara e com um suspiro disse: "Eu ainda te amo, Clara, mesmo depois de tudo." As palavras dele atingiram Clara como uma tempestade de emoções. Ela tentou manter a compostura, mas as lágrimas começaram a rolar. "Eu também te amo, João. Nunca deixei de te amar." Os dois se encararam por um longo momento, e então, como se o tempo tivesse parado, João deu um passo à frente e a abraçou. O abraço foi carregado de tristeza, arrependimento, mas também de uma chama de esperança. Eles sabiam que o caminho para reconquistar a confiança seria longo e doloroso, mas, pela primeira vez em meses, Clara sentiu que havia uma chance de recomeço. "Se estivermos dispostos a tentar de novo, podemos reconstruir o que perdemos", disse João suavemente. Clara assentiu, disposta a fazer o que fosse preciso para consertar as coisas. Com o tempo, Clara e João começaram a reconstruir a relação. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos, mas eles estavam comprometidos em fazer dar certo. O dinheiro que antes era um símbolo de separação, agora era irrelevante. Clara doou a maior parte da fortuna para causas de caridade, na esperança de que isso a ajudasse a encontrar paz interior e recomeçar sua vida com João. Eventualmente, João e Clara encontraram um novo ritmo no relacionamento. Eles redescobriram o amor que sempre estivera ali, enterrado sob o peso dos segredos e das mentiras. A vida deles nunca mais seria a mesma, mas agora havia uma nova base para o casamento: honestidade e compreensão. Eles estavam mais fortes juntos do que nunca. Anos depois, Clara olhou para trás e percebeu o quão longe haviam chegado. O dinheiro que uma vez destruiu sua vida agora era apenas uma lembrança distante, enquanto o amor que reconquistaram se tornava o verdadeiro tesouro. Eles aprenderam que a confiança é frágil, mas, quando restaurada, é a fundação mais sólida para qualquer relacionamento. Clara sabia que, apesar de tudo, eles tinham vencido